Muito obrigado, Tiago, pela linda música. A grande promessa da Bíblia, né? Não se preocupe, porque daqui a uns dias você vai estar comigo no céu, amém? E foi Jesus que falou, louvado seja Deus por isso. Não foi um profeta, não foi um apóstolo, um discípulo, não foi um homem bonzinho, foi o próprio Deus que falou. Não se preocupe, eu olho por você, eu vejo você, não se preocupe porque eu estou com você. E olha, eu vou preparar um lugar para você, e quando eu for preparar um lugar, voltarei, e eu vou levar você para mim, para a gente ficar juntinho, coladinho pela eternidade. Você tem algum pedido? Você fez o papelzinho? Se fez, vem cá, coloca aqui, que nós iremos orar pelo seu pedido. Eu creio que essa semana os problemas chacoalharam sua vida, não foi? Você enfrentou alguns problemas, teve algumas decepções, teve vitórias. Esse é o momento de você colocar os seus pedidos para que Deus leia o seu clamor, escute o seu clamor. Louvado seja Deus, porque você entende que esse ato de colocar um simples papel é um ato de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por você. Amém. Que Deus continue te abençoando e te guardando sempre. Vamos orar? Nesse momento eu vou fechar aqui a caixa de oração. Gostaria de orar com vocês. Saiba que Deus sempre escuta a sua oração. Muitas vezes Deus não responde do jeito que você quer, mas Ele sempre responde melhor do que você quer. Isso você pode ter certeza. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão vivem em nossa vida. Senhor, atenda os pedidos que foram colocados na caixa de oração e os pedidos que estão também nos nossos corações. Que a aflição, o desespero, o problema, a doença possa desaparecer da nossa vida e possa reinar somente Cristo Jesus. Ajuda-nos hoje e sempre. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Rogério falou muito bem sobre o que nós vamos falar hoje, que é o Santo Sábado e também os 10 mandamentos. Não se esqueça, vou ratificar que semana que vem nós não teremos culto todos os dias. Teremos culto só domingo, quarta e sexta, ok? Domingo, quarta e sexta, ok? Eu estou falando evangelismo, tá, gente? Estou falando das aulas aqui. Sábado de manhã também tem, tá bom? Domingo, quarta e sexta, o nosso encontro à noite. E no sábado também, tá certo? Vamos lá então? Opa, acho que foi foto errado. Será? Você sabe que de vez em quando eu apareço com uma aplicação. Essa semana eu já fiz uma dessa semana. Essa foto eu acho que é desses 15 dias. Uma apreensão da Polícia Federal, 600 quilos de cocaína. Foi no Rio de Janeiro. Não riam, tem carioca, gente boa também, certo? Não é isso só não, vamos entender. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal estava fazendo uma operação e meio que sem querer entrou num galpão. E nesse galpão tinha 600 quilos de cocaína. Esses 600 quilos de cocaína deu prisão em flagrante. E tinha 3 pessoas com esses 600 quilos de cocaína. O que aconteceu? Prenderam os camaradas. Óbvio, né? Polícia tem que fazer isso.
É lei, não é? É lei. Tá certo. Mas só que tem uma lei hoje no STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que fala que se a polícia entrar sem mandato de busca, ele não pode prender e não pode fazer nada. Os traficantes com 600 quilos de cocaína, por causa dessa lei, foram soltos. Eu não sei se devolveram as drogas, né? Deve ter devolvido. Era para ter devolvido, porque não teve prisão. Tá certo? Claro, não devolveram. Mas o que eu quero dizer com essa notícia? A lei é falha. Não é verdade? Traficantes, 600 quilos de cocaína, era para ser solto? Por causa de um mísero papel de permissão para entrar no lugar? Tem lógica? Não tem. Mas foi o que aconteceu. Por causa que a nossa lei, infelizmente, é falha. É lei feita por homens pecadores e alguns corruptos, mal intencionados e assim por diante. Mas hoje nós vamos estudar uma lei que é a lei do amor. Uma lei que não tem corrupção, uma lei que não tem brechas e uma lei feita para te salvar, que são os 10 mandamentos. É isso que nós vamos estudar hoje. Tá certo? Para nós entendermos, começarmos a entender os 10 mandamentos, que é o que salva, nós devemos responder uma pergunta. Começar com uma pergunta: o que é pecado? Já ouviram uma definição sobre isso? O que a Bíblia diz que é pecado? Vamos lá? 1 João 3,4. Abra a sua Bíblia. Primeiro João está lá do lado de Apocalipse, tá? Não é o Evangelho, ok? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz o quê? Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? Transgressão da... Pecado é a transgressão da lei. Isso faz eu entender algumas coisas interessantes. Muitos cristãos, principalmente evangélicos, pensam e dizem o seguinte: que os 10 mandamentos foram abolidos, não tem necessidade mais de guardá-los. Outros falam o seguinte, que os 10 mandamentos foram feitos só para o povo judeu. Por quê? Porque Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos, quando? Quando o povo judeu estava no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver isso, tá? Aí as pessoas falam, 10 mandamentos é judeu, você não precisa guardar, porque você não é judeu. Acho que você já ouviu isso. Agora você pega 1 João 3,4 e fala assim, que pecado é a transgressão do quê? Da lei. Me diz uma coisa, Satanás ele pecou para ser expulso do céu? Sim ou não? Fraco demais. Vocês têm dúvida? O pastor que estava aqui quando falou da origem do mal foi fraquinho, viu? Porque deixou vocês com dúvida. Satanás, ele pecou quando ele pecou quando ele foi expulso do céu, sim ou não? Sim. E pecado é o quê?
Então tinha lei no céu, certo ou errado? Adão e Eva pecaram, sim ou não? Pecaram? Pecaram. Se Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, pecado é o quê? Então tinha lei onde? No Éden. Abraão, olha o que Abraão diz em Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e o quê? As minhas leis. Abraão sabia o que era lei. E Abraão, ele era judeu, sim ou não? Não. Abraão não era judeu. O povo judeu veio a ser povo, no mínimo, 500 anos depois de Abraão. Porque veio Abraão, Isaque, Jacó, José, eu estou dando uma enxugada. José foi para o Egito, tiveram 400 anos de escravidão, lá formou o povo, tá certo? Vamos colocar 600 anos antes. Abraão é o pai da nação judaica, mas Abraão nunca foi judeu, vamos dizer assim. Abraão está em Gênesis 26. Os 10 mandamentos está em Êxodo 20. Olha a diferença. Mas lá tinha a lei. Abraão conhecia a lei de Deus. José, lá no Egito, Gênesis 39, 9. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? José sabia o que era pecado, porque José sabia o que era lei. Ele chegou para a mulher de Potifar e falou: eu estarei pecando se eu tiver alguma coisa contigo. Pecado é transgressão da lei. 400 anos antes de receberem as tábuas, José sabia o que era pecado e sabia o que era lei. Então a lei de Deus não é semítica, ela é para todo ser humano. Eu e você, independente de raça e de nacionalidade. Vamos ver a lei de Deus então? Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e você vai ter o prazer de ler os 10 mandamentos neste momento. Ok? Abriu a Bíblia comigo? Se você não trouxe Bíblia, se deu mal porque eu não fiz PowerPoint não. Tá certo? Qualquer coisa, abre o celular aí, o aplicativo que tiver. Tá certo? Êxodo capítulo 20, versículo 3, começamos os 10 mandamentos. O versículo 3 é o primeiro mandamento, tá? Não terás outros deuses diante de mim. O que quer dizer isso? Nada pode ser mais importante do que Deus na tua vida. Um emprego, uma casa própria, a fama, dinheiro, até o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, nada pode ser mais importante do que Deus. Tá certo? Segundo mandamento, versículo 4 em diante, até o versículo 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª, 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não fazer o quê? Imagem de escultura. Não adorar santos, objetos que se dizem sagrados.
que pode ser uma escultura, um pedaço de pau, uma erva, alguma coisa. Tá certo? Nada pode substituir Deus e nada, você não precisa de uma imagem para acessar Deus. Tá certo? Interessante. Existe um pregador que diz o seguinte: Deus está tão distante de você quanto os seus joelhos estão do chão. O que quer dizer isso? Você quer acessar Deus? Ajoelhe e ora. Ele é acessível. Deus não é burocrático. Você não precisa passar por etapas ou por pessoas para chegar a Deus. Nós temos o sacerdócio real de todos os crentes. Você é sacerdote de Deus. Geração eleita, povo santo, povo escolhido de Deus. Quer conversar com Deus? Você não precisa de intercessor. Deus está linkado contigo 100%. Tá certo? Com criptografia e tudo, P2P, né? Que vai certinho a mensagem sua para Deus sem erro nenhum. Tá certo? Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? É falar, juro por Deus, fazer interjeições em relação a Deus, Deus do céu, Pai amado, né? Fazer piadinhas com Deus, e assim por diante. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Que dia que o Senhor descansou? 7º dia, o sábado, tá? Eu não vou me ater muito a detalhes aqui, que daqui a pouquinho nós vamos destrinchar o 4º mandamento, tá bom? 5º mandamento, versículo 12: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é honrar pai e mãe? Respeitar, que mais? Obedecer, que mais? O quê? Cuidar do pai e da mãe também, claro, até você completar 18 anos, amém? Misericórdia, isso mesmo. Até quando você deve honrar teu pai e tua mãe? Até o dia que você tiver vida. Depois de morto você não precisa mais honrar. Não teu pai e tua mãe, você. Porque na morte não tem mais nada. Tá certo? Se teu pai e tua mãe falecer, você precisa honrar ele? Precisa. Precisa sim. Honrar a memória. E é aí que você sente mais necessidade de honrar. Depois da morte. Então honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que você viva. 6º mandamento: não matarás. Tá certo? Não pode matar. Tá certo? Nem barata. Não, estou brincando, barata pode, tá? Isso aí. 7º mandamento: não adulterarás. Relacionamento extraconjugal. 8º mandamento: não furtarás. Interessante, né? Como Deus é minucioso nas coisas. Nós temos advogados aqui no auditório? Tem alguém que é advogado? Não?
Puxa vida, é difícil não ter advogado assim. Você sabe que existe uma grande diferença entre roubo e furto. Qual que é o mais leve? Depende do que está levando, né? Depende do que o bandido está levando, né? Qual que é uma... Brincadeira. Furto é você roubar sem colocar em risco a integridade da pessoa. Roubo é você roubar, né, colocando em risco a integridade da pessoa. Então, o furto é mais leve. Quando Jesus fala não furtarás, nem o mais leve é para fazer. Olha só que interessante, né? Isso daí. 8º mandamento. Isso daqui quase ninguém faz. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que quer dizer isso? Fofoca. Não pode fofocar. Puxa vida, pastor, agora olha só. Não pode mesmo, é pecado, tá? 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O que é cobiçar? Não é querer um igual, é querer aquilo que é dele. Isso é cobiça. É querer aquilo que é dele, não querer um igual. Que legal o seu tênis, eu quero um igual. Ok, você não está pecando. A fábrica faz 5.000 par igualzinho. Você tem direito de ter um igual. Tá certo? Não, eu quero esse tênis. Isso é cobiça. E a cobiça leva ao roubo ou ao furto. Tá certo? Esses são os 10 mandamentos. E olha que interessante. Lembra o texto primeiro que nós lemos? Pecado é o quê? Olha só. Satanás ele foi expulso do céu por quê? Porque ele quebrou todos os 10 mandamentos. Rapidamente. Está aberto ainda em Êxodo capítulo 20, né? Não terás outros deuses diante de mim. Satanás teve um Deus, o ego. Não farás para ti imagem de esculturas. Satanás fez ele mesmo, ele quis se cultuar. Não tomar o nome de Deus em vão. Falou mal de Deus, colocou coisas erradas. O comércio, lá em Ezequiel 28, é tomar o nome de Deus em vão também, porque ele fez o comércio contra Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Satanás queria se santificar e não santificar um dia. Honra teu pai e tua mãe. Satanás quebrou esse mandamento? Claro. Ele desonrou o pai maior, que é Deus. Não matar, Satanás matou? 1/3 dos anjos do céu. Tá certo? E por culpa dele, todos nós morremos. Não adulterará, Satanás adulterou? Adulterou com quem? Adultério não é só a questão carnal, ele adulterou a lei de Deus. E a gente vai ver um pedacinho do adultério da lei de Deus. Não furtarás, Satanás furtou? Eu e você, era para a gente estar onde agora? No céu. Satanás roubou nós de Deus, tá? E Satanás furtou também, furtou a atenção dos anjos. Satanás quis furtar do trono de Deus, isso aí é cobiça, né? Não dirás falso testemunho, Satanás mentiu, fofocou. E muito. Não cobiçarás nada do teu próximo, Satanás cobiçou, quis se assentar no trono de Deus Pai. Cobiçou. Satanás quebrou os 10 mandamentos, por isso que ele foi expulso. Tá certo? Mas daí, lá no Monte Sinai, Deus ele dá tábuas de pedra. Eu não vou tecer muitos detalhes, tá certo? De como Deus integrou, mas Deus chegou, pediu para Moisés subir no Sinai. Moisés passou uma temporada lá com Deus, e lá Deus pegou 2 tábuas de pedra
e com o dedo dele escreveu os 10 mandamentos. Olha só o que diz em Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar ele, Deus, no monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas de pedra, escritas pelo quê? Os 10 mandamentos são tão importantes e são tão perpétuos para sempre, que Deus não deu verbalmente para um profeta. Deus, ele fez questão de usar a bique celestial para gravar. Usou o dedo dele. Não foi nem com uma caneta, foi com o próprio dedo, em tábuas de pedra, escrevendo. E por que pedra? Você já parou para pensar? Porque não tinha inventado o papel naquela época. Tinha sim, já existia. Tá certo? E existia outra forma também de fazer isso, que era tabletes de argila, que nós chamamos também de escritas cuneiformes, que são as primeiras escritas existentes. Nessa época, o Egito estava a todo vapor. O papiro era algo muito fácil de se usar. Moisés escreveu um livro. Escreveu no quê? Em pedra, tipo os Flintstones, né? Não, escreveu em papiro, que ele aprendeu a fazer lá no Egito, tá certo? Na Babilônia, tinha as escritas cuneiformes, em tábuas de argila, ok? Um pouquinho mais para frente, cria-se o pergaminho lá em Pérgamo, tá bom? Mas já existia, mas por que pedra? Pedra é o sinônimo, na cultura hebraica e na cultura antiga, de eternidade. Pedra pode passar ano, entrar ano, continua sendo pedra, não é verdade? Você pode até quebrar a pedra, ela continua sendo pedra, não é? E assim por diante. Sabe por que isso? Porque os 10 mandamentos não saíram de moda. Porque os 10 mandamentos são o transcrito caráter de Deus. E Deus não muda. Deus é eterno. Deus não tem necessidade de adaptação, de mudança. Deus, ele não muda. Olha o que diz em Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não o quê? Em Hebreus 13,8. Vamos ler todo mundo junto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não precisa de mudança. E os 10 mandamentos valem até hoje. Tá certo? Gálatas 1,8. Mas ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? O que é anátema? Pecado. Paulo, ele fala assim, se aparecer um anjo de luz ou um profeta e falar assim, o mandamento mudou, o que é para fazer? Pecado. Anátema. Racá, que é um pecado de morte. Não é para acreditar, porque não é de Deus isso daí, tá certo? Nós já lemos isso em outras noites, mas Salomão fala assim, qual que é o resumo da vida? De tudo que se tem ouvido, o fim é, 2 pontos, teme a Deus e o quê? Porque este é o quê? De todo homem. Você guarda se você quiser, é isso? É o teu dever, é a tua obrigação, ponto final. Ou você faz, ou você faz. Tem uma terceira escolha? Tem, fazer. Ou você faz, ou você faz, é o teu dever, é a tua obrigação. Não tem uma segunda alternativa, é só essa que Deus deu. Ah, mas Deus é carrasco. Não, você pode até decidir. Se você decidir não fazer, tudo bem. Mas quem decide seguir a Deus, tem por obrigação guardar os mandamentos. Isso aí é fato pacífico, tá certo? Agora tá. Esse texto é muito legal, muito interessante. E a maioria das igrejas evangélicas usam
para falar que os 10 mandamentos foram abolidos. E nós vamos ler ele. Mateus 22. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 22. E esse texto é muito fácil de entender. Vamos ler do 34 em diante, para nós contextualizarmos, ok? Achou? Mateus 22, agora o versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que viera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. O que Jesus fez aqui? Ele aboliu os 10 mandamentos e colocou 2 mandamentos de amor. Ame a Deus e ame o próximo, e está tudo resolvido. Amém? Que feio você falar amém, que feio. Não é isso, não é isso, não é isso. Vamos entender o contexto? Primeiro, Jesus ele estava conversando com fariseus. Quem eram os fariseus? Doutores da lei. Pessoas que tinham feito doutorado em teologia. E Jesus sabia de teologia mais do que eles. Quando pessoas comuns encontram, eles podem usar terminologias da área e está tudo certo. 2 teólogos se encontrando, eles podem falar palavras difíceis que a gente não entende e que eles entendem perfeitamente. 2 médicos, 2 advogados, tá certo? Eles podem usar palavras que a gente não entende, termos que a gente não compreende. E foi o que aconteceu aqui. Eram doutores da lei encontrando Jesus, a personificação da Bíblia. Então eles não precisavam falar como leigos. Eles falariam no nível deles. Então eles começam a falar: Mestre, diz uma coisa para a gente. Qual que é a grande parte da lei? Qual que é o grande mandamento da lei? Aqui, lei aqui, não é os 10 mandamentos. É o Pentateuco. Por quê? Lê o versículo 40. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e todo profeta. O que quer dizer lei e profeta? Lei e profeta é um termo judaico, da tradição judaica, que quer dizer a Torá, o Antigo Testamento inteiro. Naquela época, qual era a Bíblia deles? O Antigo Testamento. O Novo Testamento ia começar a se fazer no ano 60 depois de Cristo. Então a única Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Jesus ele falou assim: disso depende toda a lei e todo o profeta, o Antigo Testamento. Na nossa versão hoje, depende o quê? Toda a Bíblia. Mas pastor, explica melhor o que é esses 2 mandamentos. Calma aí, vou chegar aí. Deus ele falou assim: olha, 2 grandes mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. O que Jesus fez? Ele simplesmente resumiu os 10 mandamentos em 2. Quer ver? Quantas tábuas tinham os 10 mandamentos? Na primeira tábua tinha quantos mandamentos? Na segunda tinha quantos? Os primeiros 4 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não dizer o nome de Deus em vão.
e lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque Deus assim quis. Estou dando uma enxugada no quarto mandamento, tá? Esses 4 mandamentos não é amar a Deus? É. Então ame a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6? Honrar pai e mãe é amar o próximo? Não matar é amar o próximo? Não roubar é amar o próximo? Não adulterar é amar o próximo? Não dizer falso testemunho é amar o próximo? Não cobiçar é amar o próximo? Então o que Jesus fez, gente? Ele falou em linguagem teológica para eles, judaico-teológica, é o seguinte: quer saber como se resume o Antigo Testamento inteiro, a Bíblia toda? Ame a Deus, guarde os 4 primeiros mandamentos. Ame o próximo, guarde os últimos 6. Disso depende o quê? A Bíblia toda, ponto final. Satisfeito? Aí vem um pessoal que faz curso de teologia por correspondência, tá certo? Ah, pastor, você tem alguma coisa contra? Tenho, muita. Porque um pastor adventista estuda 4 anos, praticamente tempo integral para virar pastor. Tá certo? E aí vem uns camarada que faz 6 meses de teologia por correspondência e acha que é pastor para ficar falando asneira da Bíblia. Eu não concordo. Se eu tiver errado, me mostra que eu estou errado então, mas vai ser difícil. Tá certo? O que essas pessoas querem? Querem anular um mandamento, que é o sábado, porque eles não guardam o sábado. Tá certo? Deus, ele não anulou os 10 mandamentos, Deus, ele confirmou os 10 mandamentos em Mateus 22, 37 a 40. Tá certo? Vamos falar do sábado agora, que o tempo está correndo. E o sábado? Vou dar uma explicação rápida. Como é o sábado? Hoje é sábado. E eu vou explicar por quê. Vamos começar com essas explicações. Gênesis 1, 2 e 5 diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E houve tarde e manhã do primeiro dia, e houve tarde e manhã do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto dia, e é isso, tá? A palavra dia, em hebraico, em Gênesis, é ion, que quer dizer período de 24 horas, tá certo? E existe 2 expressões ali, houve tarde e manhã. Tarde é período escuro, manhã é período claro, tá? No cômputo judeu mosaico, era desse jeito que se contava o dia, e lá no começo era desse jeito que se contava o dia. Então, como houve tarde e manhã e havia trevas primeiro, as primeiras horas do dia, desde o primeiro dia da criação, eram de noite, e as últimas horas eram de manhã. Então, biblicamente, o dia começa quando começa o pôr do sol e entra a noite, e termina quando acaba o dia e começa o pôr do sol. Então nós contamos um dia, biblicamente, do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro. Nesse exato momento, o sol já entrou, é noite, nós estamos nas primeiras horas do sábado. Tá certo? Domingo à noite, a gente fala que a gente vem na igreja domingo à noite, né? Mas, na verdade, biblicamente, que dia seria? Segunda-feira. Vocês estão entendendo? Sábado à noite, na verdade, né? Que você vai para os embalos de sábado à noite, né? É social, lá na escola adventista, está todo mundo convidado, tá? Sábado à noite, na verdade, é o quê? Domingo à noite. Tá certo? Então é assim que se conta o dia, é assim que Deus fez. Por isso que nós, adventistas,
guardamos o sábado do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, tá certo? E o que Deus fez no sábado? O que Deus fez? Gênesis 2, de 2 a 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o fizera. Deus, ele criou um dia separado, santo. Como eu sei isso? 3 palavrinhas que estão grifadas aí. Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou. A palavra santo, na mentalidade hebraica, bíblica, é algo separado para um propósito sacro. Santo. O sábado, quando Deus abençoou o sábado, Deus, ele separou para um propósito religioso, sacro. O que você fizer neste dia, que não seja religioso, que envolva religião, está errado. É pecado. Pastor, então tem que passar o dia todo lendo a Bíblia? Não, não é assim. O sábado é para ser deleitoso, agradável. É para vir na igreja, é para visitar um doente. Puxa, a igreja cuida dos enfermos, não é? Não é assim? É para ajudar o próximo com alguma necessidade, mas não é para trabalhar, não é para pagar a conta, né? Não é para ir no mercado fazer compra, não é para ter o teu propósito, porque ele é separado para fins religiosos o sábado, tá certo? Não é para você fazer o que você precisa, é para fazer o que Deus pede nesse dia, que é o quê? Servir a religião, servir a religiosidade. Êxodo 20, de 8 a 11, nós já lemos. Vamos ler de novo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, coisa que envolva o teu interesse. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus, ele descansou no sábado. Por quê? Puxa, porque deu uma canseira tão grande criar o mundo, né, para Deus. Foi isso? Deus se cansou de criar o mundo? Ele descansou para nos dar o exemplo. Se Deus descansou no sábado, o que a gente tem que fazer no sábado? Descansar. Então fica sábado o dia inteiro dormindo que está resolvido. É isso? Tem um pessoal que fala assim, quem dera, pastor, né? Não, não é isso. Descansar, o descanso, a palavra descanso, no hebraico, na literatura semítica, é o quê? Você mudar de ocupação. É como hoje a gente usa uma expressão mais ou menos, é uma higiene mental. É você transformar o teu cansaço num cansaço diferente, mas só que é recreativo. Tá? Não é brincadeira, recreativo é de recriar, reestruturar teu emocional, teu físico e assim por diante, tá certo? Mesma coisa de férias. Quando você volta de férias, parece que você volta mais cansado do que você foi, mas você volta revitalizado. Por quê? Você mudou, você descansou. Você ficou dormindo férias inteira?
Não, não foi isso, você mudou de atividade. O descanso do sábado é mudança de atividade. É você fazer coisas para Deus e não para você. E Deus abençoou. Se Deus abençoou o sábado, quem sou eu? Quem é o ser humano para abençoar outro dia? Simples, né? Interessante o seguinte, Ele é o Criador meu e seu. O manual é a Bíblia. O Criador fala no manual, é para descansar no sábado. Não escolhe outro dia, não. Se você compra um carro zero e não segue o manual, o que acontece? Quebra ou perde a validade. É a mesma coisa com você e comigo. Se a gente não seguir o plano do Criador, a gente vai quebrar ou vai perder a validade. E não é bom, né? A gente precisa ir para o céu, tá certo? Lucas 4,16 fala que Jesus, ele ia na sinagoga, ia na igreja que dia? No sábado. Lucas 4,16 diz o seguinte, vamos ler. Diz assim, Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no quê? Num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era costume de Jesus em que dia para a igreja? No sábado. E você sabe de uma coisa? Os discípulos guardaram o sábado. Atos 13, 14, 42 e 44, fala que Paulo guardou 52 sábados, biblicamente falando. Assim, nas escrituras vem falando isso. 52 sábados. Você vê que os discípulos guardaram sábado depois de Jesus ter ressuscitado no domingo. A ressurreição do domingo não validou o domingo como dia santo. Pelo contrário, validou o sábado. Jesus morreu em que dia? O que Jesus fez no sábado? Fez nada, estava morto. E o que Jesus fez no domingo? Ressuscitou. Jesus descansou no sábado literalmente. Praticamente o sono da morte, o descanso da morte. Para ele começar a trabalhar em que dia da semana? No domingo, no primeiro. Entenderam a questão da ressurreição? E tem gente que cria tempestade no copo d'água falando que porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo virou santo. Jesus, ele nunca falou que o domingo era dia santo. Eu estou ainda achando alguém que me prova que o domingo, na Bíblia, é um dia santo. Tentando procurar alguém. Tem Bíblias que foram escritas fora do original. Essas aí tem. Mas eu quero no original. Na Bíblia original não tem. Olha só como que é a questão do sábado para o domingo, tá? Cardeal Gibbons foi um cardeal e um dos grandes teólogos católicos. Ele trabalhava para o Vaticano. Ele escreveu um livro, tá certo? Esse livro aí, ó, eu sei muito inglês, por isso que eu não vou falar para vocês, tá certo? A tradução é a fé de nossos pais. Não é fé de nossos pais não, tá? É a fé dos nossos pais, tá certo? E vem contando a história católica, e esse livro fala o seguinte, olha só. Podeis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós quem? Católicos, nunca santificamos. Ponto final. Quem falou isso foi um teólogo de dentro do Vaticano. Tá certo? Outro, num jornalzinho chamado Catholic Press, ou a imprensa católica, de 25 de agosto de 1900, olha só o que diz. O domingo
é uma instituição católica. A sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto semanal do último para o primeiro dia da semana. Eu acho muito interessante esse ponto, esse verso, pela seguinte colocação, que o domingo só pode ser ratificado por princípios católicos. Eu acho isso excelente. Sabe por quê? Um católico que guarda o domingo, para a religião dele, ele está fazendo a coisa certa. Ele é fiel na religião dele. Porque a religião dele, em um momento, chegou e falou: nós não guardaremos mais o sábado. Como religião católica, nós guardaremos o domingo. E todo católico terá que guardar o domingo. Ok. Está cumprindo a dogmática da religião dele. Respeito isso. Não concordo, para mim está errado. Mas eu respeito, porque ele está seguindo a dogmática da religião dele. Está sendo um bom católico. Tá certo? Se ele guardar o domingo como deveria. O duro que a maioria dos católicos guarda domingo como? Jogando bola, churrasqueando, bebendo cerveja, etc, 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 e nem lembra de ir na missa. Isso não é guardar domingo. Isso não é guardar dia nenhum. Vocês não concordam comigo? Se o domingo é santo, e santo na Bíblia quer dizer separado para fins religiosos, churrasco é religioso, futebol é religioso, Domingão do Faustão, não é mais do Faustão, né? Mudou. É religião? Não é. Agora, o que mais me deixa com a pulga atrás da orelha é o seguinte: se o domingo é um princípio católico e católico tem que guardar, o que evangélico faz para guardar o domingo? Sendo que a religião dele não é católica. Não é. Eu não consigo entender. Olha só, deixa eu passar isso daqui, que esse daqui é grande demais. Os presbiterianos, o Tratado de Teologia de Dwight Moody, volume 4, página 401. Olha o que esse livro fala. O domingo não se encontra na Escritura e não era pela igreja primitiva chamada de sábado. Eles sabem que o sábado é o dia de guarda, mas guardam o domingo. Outro, os luteranos, na Confissão de Fé de Augsburg, tá? Citado no manual luterano, olha o que diz: a observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim no quê? Na autoridade da igreja. Outro, os metodistas, que foram os grandes reformadores, né? Grandes reformadores. Reverendo Amos Baine, no compêndio teológico diz: é certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil, tampouco há para santificar o primeiro dia da semana, o domingo. Não tem como, tá certo? Mateus 7, de 7 a 9, diz o seguinte, lê comigo em voz alta. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que não são mandamentos de homens. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu, amigo de infância, que é pastor da Igreja Batista. Uma igreja enorme. Primeira igreja batista de Tupã. Eu vou falar? Tamanho de cidade. Ah, certo. É daqui do interior, viu? A gente é meio vizinho. E eu perguntei, por que vocês guardam domingo? Sabe o que ele respondeu?
nós entramos num consenso, porque é melhor para a nossa congregação guardar o domingo, porque eles têm tantos afazeres no sábado, que eles não conseguiam vir na igreja. Então eles precisam resolver tanta coisa, que é inviável ser o sábado. Então nós adotamos o domingo como um dia de culto normal, como um dia santo, mas tanto faz quanto fez. Foi essa a explicação. Foi a pior explicação que eu vi até hoje, tá certo? De um pastor defendendo a guarda de um dia que a igreja dele faz. Pensei que ele ia abrir a Bíblia, que ele ia ler um texto. Ele falou assim, porque os irmãos acham legal. O resumo foi isso. Aí eu penso, por que faz isso? Para guardar tradições de homens. Daqui uns dias, nós vamos estudar como foi essa transição no Apocalipse, do sábado para o domingo. Hoje não dá mais tempo. Nós vamos estudar o selo de Deus e a marca da besta. E vocês vão ver como o domingo começou a ser impregnado dentro da igreja, que antes era perfeita e depois passou a não ser mais, seguindo tradições pagãs de homens. E Deus fala, vocês invalidam os 10 mandamentos, seguindo tradições de homens. Não faça isso, sigam a Deus. Eu queria ler o último texto, Isaías 66, 22 e 23. Isaías 66, é o último capítulo de Isaías, e é o penúltimo verso. Isaías 66, 22 e 23. Mais 3 minutinhos a gente termina. Porque, como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66 fala o quê? Que os salvos lá no céu guardarão o dia de sábado. É o dia que nós precisamos guardar aqui. Jesus abençoou, guardou, descansou e santificou. Você, como tem guardado o sábado? Ou você tem guardado o dia de sábado? Pastor, eu nunca guardei o dia de sábado. Não tem problema. Hoje é o dia de você tomar a decisão de guardar fielmente o dia de sábado. Os 10 mandamentos valem. Pastor, mas eu guardei o domingo até hoje. Sabe de uma coisa? Infelizmente, muitos de nós fomos vítimas de pessoas bem intencionadas pregando o erro, mas nós não deixamos de ser vítimas. Hoje, a verdade chegou na tua vida e a verdade está batendo a porta para te libertar. Deixa eu falar uma coisa para você. O sábado está aí e você precisa guardar. Pastor, mas eu tenho tanto. Deus tem mais. Pastor, mas e o meu emprego? Deus é o dono de toda a prata e o ouro. Mas pastor, minha família, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não é digno de carregar a cruz de Cristo aquele que não aborrecer o pai e a mãe. Está na Bíblia isso. Me diz um negócio. Você tem um caminho agora para trilhar, que é guardar o sábado, guardar os mandamentos de Deus.
Qual é a tua decisão? Deus, Ele quer que você santifique o dia de sábado, porque este é um sinal daqueles que vão para o céu. Apocalipse 14, 2 diz: os santos são aqueles que têm a fé em Deus e guardam os mandamentos de Deus. Você quer ser um santo? Quer ir para o céu? Você tem que guardar todos os 10, incluindo o sábado. E eu faço um apelo para você. Guarde o dia de sábado. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Dê um passo de fé. Tome a decisão e Deus abrirá as portas para você. Isso eu tenho certeza. Um passo de fé é que um bebezinho faz quando se joga no colo do pai. Você já viu aquelas brincadeiras que o pai coloca a criança em cima, num lugar alto, fala, pula filho, e o filho vem correndo e salta. Não importa se o pai está com força ou sem força, se o pai está atento ou não atento, a criança vem e pula de uma vez. Porque ele tem o passo da fé. Ele não está nem ligando se o pai está prestando atenção, ele vai e pula. Porque ele tem a certeza que o pai vai segurá-lo. Eu não sei qual é o teu temor em relação à guarda do sábado. Eu sei de uma coisa. Dê o primeiro passo de fé e todas as outras portas serão abertas para você. Você pode ter certeza disso. Eu queria fazer um apelo hoje. Não vai ter música. O Tiago veio, trouxe uma música prontinha aqui. Falei, não vai cantar agora. Apesar que canta muito bem, viu, meu querido? Não vão colocar fundo musical. É razão. É racional. O apelo é esse. Você deseja guardar o dia de sábado a partir de hoje, não importando o que vier pela frente? Pastor, e meu emprego, minha família, minha igreja, o que os outros vão falar de mim? Eu quero dar o passo da fé agora. O resto, eu tenho certeza que Deus vai segurar no colo dele. Quem quer dizer para Deus, Senhor, hoje eu quero começar a guardar o sábado, o santo dia do Senhor. Se você quer, nesse momento, eu quero orar por você, para Deus te dar força e direção. Se coloque em pé, que eu quero dizer para Deus, Senhor, aqui está teu filho que levantou. Ele quer guardar o sábado de maneira correta. Está com medo, está com dificuldade. Não sabe o que vai ser amanhã. Mas essa pessoa está tomando uma decisão. Alguém quer dizer, Senhor, eu quero guardar o sábado. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero guardar o sábado. Se você quer, se coloque em pé que eu quero orar por você nesse momento. Amém. Eu sei que é dura a decisão, mas não deixe de tomar a decisão. Deus é maior e Deus vai abrir as portas para você. Você pode ter certeza disso. Não tem temor, não tema. Deus está no controle. Tome essa decisão, Deus está chamando você. Senhor, eu estou com medo, mas eu preciso levantar para tomar a decisão correta. E não importa se demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, não importa. Importa que você tem que tomar a decisão de seguir e servir a Deus, guardando o dia de sábado. Eu vou orar nesse momento. Tem mais alguém que quer dizer, Senhor,
eu quero guardar o sábado, não sei como, mas eu quero guardar. Porque eu vi que o sábado é o verdadeiro dia de guarda. Eu vou orar por vocês. Senhor, nesse momento queremos lhe agradecer porque o Senhor nos mostra qual é o verdadeiro dia de guarda que é o teu santo sábado. Senhor, continue abençoando o teu povo. Abençoe, Senhor, as pessoas que tomaram a decisão de guardar o teu sábado e se levantaram. Mas mais do que isso, Pai, abençoa, Senhor, aqueles que também ficaram sentados, com o coração aflito, remoendo essas verdades. Que o Senhor abra as portas, janelas, portais, para que a verdade alcance e eles vivam a verdade para a honra e glória do seu nome. Ajuda, Senhor, o teu povo a te obedecer hoje e sempre. Abençoa e guarde, Senhor, essas pessoas, que eles possam, Senhor, te servir verdadeiramente. Despeça na tua santa paz, nos traga amanhã cedo para o teu culto aqui na igreja também. É isso que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça